quis te trazer justamente para saber sua história, para saber o que o Bruno, enquanto homem, enquanto pessoa, almeja. A gente lida com casos muito difíceis de abuso sexual, negligência, maus tratos. Eu queria que você falasse um pouco sobre o seu papel enquanto conselheiro, o seu papel enquanto um homem político mesmo, na sua posição. E eu queria, Bruno, que você começasse falando. Quem é o Bruno? O Bruno é um cara da comunidade, nascido e criado num lugar bastante, assim, que foi bastante difícil, sabe? Uma história bem complicada. O meu pai, eu sou o quarto filho de um casal nordestino. Eles chegaram em Goiânia, minha mãe estava grávida de mim, então eu sou 8 anos mais novo que minha irmã mais nova. Então, assim, naquele tempo, inclusive, eu brinco muito que se existisse conselho tutelar, a gente tava até um pouco complicado, porque a gente tinha que fazer qualquer coisa para sobreviver, sabe? Meu pai, lá no Jardim Guanabara 2, ele ficou sabendo que tinha uma invasão. Quando ele desceu para tentar invadir um pedaço, já tinha sido todo invadido. E tinha uma senhora que morou lá por muito tempo, inclusive, a irmã dela até hoje é vizinha dos meus pais, tinha pego 2 partes, 2 lotes lá. E aí vendeu uma parte pro meu pai. E naquele tempo, né, rua de chão, chãozão, terra. E meu pai, eu lembro que foi o primeiro barracão mesmo de alvenaria. Chegamos a morar abaixo da lona. E foi o primeiro barracão de alvenaria ali da nossa ruazinha. E até hoje é uma rua, uma viela, sabe? A gente chama de rua sem saída. E lá embaixo, eu não sei, né, mas sempre foi um local muito perigoso. Eu nascido e criado ali, não enxergava dessa forma. Mas até ali no ensino fundamental, por exemplo, meus coleguinhas, quando eles iam lá em casa, eu tinha que buscar eles lá na parte de cima do Jardim Guanabara 3. Diversas vezes tinha um supermercado que se chamava Shalom. Eu buscava eles lá em cima para eles virem comigo até no meu barraco. E aí a gente brincava lá, acabava o dia, eu levava eles de novo lá em cima, porque eles tinham medo de sair sozinho nas ruas do Guanabara 2, lá embaixo. E assim a gente foi crescendo ali, sabe? Eu tenho poucos amigos desse tempo, de lá de baixo mesmo, de Jardim Guanabara 2, por ter tido menos oportunidade mesmo. Por ser mais fácil, por exemplo, quando eu cheguei no ensino médio, e aí os meninos já querendo comprar sua moto, seu carro, seu tênis novo, e aí se deslumbram para outros meios. E é mais fácil, porque assim, eu lembro que eu cheguei a trabalhar o primeiro emprego em uma lanchonete. E nessa lanchonete eu trabalhava o mês inteiro, e uma noite que um amigo meu saía, ele ganhava o que eu ganhava durante o mês. Então o tênis que ele comprava à vista eu pagava em 10 vezes. E assim, e a gente via a realidade diferente de poucas ruas, do Guanabara 2 lá embaixo, da invasão para o Guanabara 3, já tinha uma diferença tremenda. Aquele suporte familiar, porque não tem como cobrar do meu pai, só dele ser um carpinteiro, sendo praticamente, ele sabe escrever o nome dele, né? Ele não sabe mais nada. Estudou o pré, não terminou nem o pré. Minha mãe estudou até a 4ª série. Meus irmãos, mesmo sendo mais velhos, eu fui o primeiro a terminar o ensino médio e o único a entrar numa faculdade. E a realidade é diferente, mesmo sendo muito perto. E aí alguns amigos, né, hoje os que têm vivo, que são lá de baixo, foram que mudaram dali, né, que as famílias viram que não era um lugar bacana, mas a minha família não tinha essa oportunidade de mudar. E a gente permaneceu ali, só que eu sempre tive muito medo também, né? Medo de droga, medo do tráfico, medo do crime mesmo. E comecei a dar aula de futebol quando entrei na faculdade. Sério? Aí dava aula de futebol gratuito, trabalhava como estagiário, dava aula de futebol gratuito, ia para a faculdade à noite. E aí comecei porque o futebol também, junto com os meus amigos, aí foi onde eu conheci uma galera do 3. O futebol foi algo que me ajudou, que me salvou mesmo. Lá eu conheci alguns amigos do Jardim Guanabara 3, onde eu acho que quando a gente conhece pessoas diferentes da nossa realidade, faz a gente pensar diferente. Que legal. Aí eu já tinha esse medo da criminalidade que tinha lá embaixo.
em alguns momentos usava esse medo que o povo tinha lá de baixo a meu favor, porque sempre baixinho, pequenininho ali, mas era o Bruninho lá de baixo, ainda tinha gente que tinha muito medo, parece que todo mundo que mora lá embaixo era malandro, era perigoso e tudo, e em alguns momentos eu até usava isso, porque quando tinha medo de mim eu fazia até medo mesmo, e aí foi crescendo, conheci os meninos lá do 3, aí eu quis fazer as coisas que eles faziam, sabe? O errado lá dos meninos que faziam, de alguns que faziam, nunca me agradou, eu nunca, até hoje, eu não tenho pressa de vencer na vida, sabe? E isso me ajudou a estar vivo hoje, porque se eu engato uma amizade, se eu faço o que eles faziam, de sair, de roubar, de traficar, de fazer isso, talvez eu não estaria aqui hoje contando a minha história, né? E aí, quando eu dei aula de futebol, eu dava aula de futebol gratuito, até hoje tem meus alunos que já estão homens, e é muito bom ver eles na rua, a forma que eles me tratam, o carinho que eles me tratam. Fui chamado para ser candidato ao Conselho Tutelar. E aí meu nome foi aceito. E aí meu nome aceito, eu ainda cheguei a perguntar no grupo dos meus amigos lá, eu falei, olha, me chamaram para ser candidato ao conselho, e aí? Aí eles falaram, Bruno, você não tem nada a perder, você ainda tá pensando. E você tinha noção do que era ser um conselheiro tutelar até aquele momento ou não? Eu tinha, porque eu já tinha trabalhado dentro do Conselho Tutelar também. Bruno, assim, ouvindo a sua história, você fala que você veio de uma família simples e você trabalha justamente vulnerabilidade da comunidade em si, né? Então você se enxerga na situação de outra criança, de um adolescente, tem às vezes uma privação econômica e a gente vê isso, as injustiças são feitas. E enquanto conselheiro tutelar, esse poder transformador que você tem pela sua experiência, porque eu acho que isso é incrível. Acredito que quanto mais simples o conselheiro tutelar seja, mais acesso ele tem dentro das famílias que precisam, sabe? Legal. Quando eu falo lá debaixo do Jardim Guanabara 2, da criminalidade que tinha, do perigo que tinha realmente, lá também tinha muitas pessoas boas, sabe? Sim. Muitas pessoas acolhedoras que nos olhavam enquanto nossos pais trabalhavam. Eu tenho umas 3, 4 madrinhas lá embaixo, eu almoçava cada dia na casa de uma pessoa. Então, como eu ficava sozinho, eu almoçava um dia na casa de um dia na casa... Com fome eu não ficava. Legal. Né? Então, eu saía assim, criando esse vínculo com as pessoas, e aí quando me via, já sabia que ia almoçar. Aí já me colocava pra dentro e ia almoçar. Que legal. E assim, a comunidade, ela tem isso também, sabe? Tem suas dificuldades, mas tem sua forma Total. bacana de acolher. E o conselheiro tutelar, ele tem que ser acolhedor, sabe? É algo até que tem que ser mudado, a gente vem tentando mudar, que é não achar que o conselho tutelar é um órgão de repressão, pelo contrário, é um órgão de acolhimento. Perfeito. Né? Que a gente está ali para tentar entender a realidade do outro e para que a gente possa fazer alguma coisa melhorar dentro daquela família. E eu acho muito interessante, Bruno, por exemplo, enquanto a minha atuação de psicóloga da assistência social, a nossa intenção é o fortalecimento de vínculo. Não é, em primeira instância, você fazer uma institucionalização. Pelo contrário, ver as vulnerabilidades. Poxa, vem cá, mãe, vem cá, pai, vem cá, pra gente dar o suporte. Enquanto cresce, por exemplo, a gente tem o assistente social, a gente tem o psicólogo, o educador social, e é tão potente, Bruno, por mais que às vezes a estrutura física do conselho tutelar, do CRES, mas a gente escuta tantas histórias, sabe, de falar assim, nossa, foi tão importante pra mim o que você falou, e eu imagino que você também tenha os feedbacks de falar, poxa, Bruno, obrigada, e assim, tava tão difícil pra mim esse momento, você clareou, e quando você fala da questão, né, da simplicidade, eu acho isso genial. Assim, às vezes eu tenho essa capa, essa máscara aqui, mas eu também vim de um contexto muito simples. Eu morava no Veracruz, vim de Brasília, da periferia, lá de Samambaia. Minha avó, ela morou na Invasão, foi ali que eu cresci naquele contexto. E assim, por mais que a minha avó, os meus pais fossem simples, pobres, eu tive um ambiente totalmente enriquecedor. Vim pra cá, conheci pessoas fantásticas. E é isso, esse espaço, essa mesa é justamente para as pessoas que estão assistindo falar, cara, você tem possibilidade. O Bruno, tá vendo? Ele teve esse contexto, mas ele tomou certas decisões que fez a diferença na vida dele. Então, quando eu te conheci, eu falei, cara, que homem legal, sabe? Que massa. Eu acho que essa é a nossa intenção. Independente se você for conselheiro, se você não estiver enquanto conselheiro, eu enquanto psicólogo, o que seja, que a gente tem essa compreensão de ajudar o outro. Você já dava aula de futebol, você já tinha esse senso, essa intencionalidade de ajudar, dessa troca, e eu acho isso fantástico.
ninguém melhor que alguém da periferia, da comunidade, para ajudar o outro, sabe? Se acabou o arroz, bate ali na porta, você vai sair com a xícara de arroz. Pode ser que só tenha 2 xícaras, mas você vai sair com uma. Sim. Se acabar o açúcar, eu vou bater na vizinha da frente, né? Se eu tô saindo e eu não posso levar o meu filho, eu vou deixar pra amiga cuidar, pra minha vizinha cuidar. E é assim que a gente cresceu lá no Jardim Guanabara 2, sabe? Que nós crescemos lá, tanto eu quanto meus irmãos. E foi uma infância muito, muito rica. E é o que eu tento até passar para o meu filho, passar para as crianças que eu atendo, para os pais que eu atendo. Porque a gente vem perdendo isso também, sabe? A gente vem perdendo esse contato com o filho vai perdendo esse contato com a comunidade, com as origens. E a comunidade perde com isso, as pessoas perdem com isso. Reclamam muito quando chega ali, os filhos chegam com 14, 15, 16 anos, que não tem mais controle dos seus filhos, né? E o que faz? O que o conselheiro tutelar pode fazer com isso? Nada. Né? A gente tem que entender onde que errou, né? Se você errou durante 15 anos, o que eu vou fazer para melhorar? A gente vai ter que tentar achar o erro, né? E todo excesso é prejudicial. Esconde se eu der carinho falta, demais, né? eu prejudico meu filho. Se eu der atenção demais, eu deixar ele preso demais, sabe? Porque eu ouvi de um professor que até uma planta, se você regar demais, ela morre. Então, assim, a gente tem que ter todo um cuidado. Eu vou muito em escola, eu tento estar muito presente em escola para fazer um trabalho preventivo. Legal. E vem dando certo nas escolas que eu atendo. E também eu não quero que lá os alunos sejam santinhos, certinhos. Eu não fui, eu dei trabalho na escola. Só que no nosso tempo tinha um respeito que não tem hoje. Hoje o adolescente, a grande maioria, não consegue ouvir um não consegue ouvir um professor falando mais alto. E os adolescentes têm que entender que na rua a polícia, né, é a autoridade. Né, que dentro da escola o professor é a autoridade, que dentro da casa os pais são autoridades. E eu acho que isso vem se perdendo, eu não sei onde a gente tem errado. Sabe o que eu acho, Bruno, quando você fala assim, eu acho que são vários fatores. A mercantilização da vida, a questão do afeto. Hoje os pais têm que trabalhar muito, terceiriza muito a educação do filho. Vai para a escola, então acho que falta um pouco. Você não vê dessa maneira? Não, ninguém trabalhou mais que a minha mãe nessa vida, Entendi. Sabe? Mas quando ela chegava, ela assoviava lá da esquina, aí ela assoviava. Aí fazia aquele assoviozinho e eu já sabia que era minha mãe, já saía correndo. E o tempo que a minha mãe tinha era dando carinho e atenção pra gente. Legal. Né? Mesmo, porque assim, eu acho que o tempo que hoje a família tem, a gente não pode generalizar. Mas talvez esteja no celular, esteja na televisão. E é isso que eu quero dizer. As pessoas trabalham muito e chegam muito cansadas. E o que elas fazem? Exatamente isso, vai pro celular. Que a gente fala que não pode ter medo, tem que ter respeito. Mas eu sempre tive muito medo do meu pai também. Entendi. E muito respeito pela minha. Me fez dar certo. Entendi, claro. Mas os dois sempre deram atenção. Com toda dificuldade, eu lembro que uma camisa do Corinthians era um salário mínimo. E aí um dia, eu, muito corintiano, apaixonado, meu pai chegou com essa camisa pra mim. E era o salário que eu recebia. Legal. Então essa era uma forma também, mesmo ele sendo rígido, de mostrar que me amava. E minha mãe era o tempo inteiro, porque hoje eu não vejo. Toda hora eu cheiro meu filho e falo que amo ele. Toda hora. Porque é importante, ele tem que saber disso. Mas eu também deixo ele cair, eu deixo ele ralar, eu deixo ele brincar, só que eu tô de longe vigiando, atento. Só porque eu deixo ele pensar que ele tá solto. Eu deixo ele pensar que ele tá ali sozinho. Só porque eu tô atento. Porque a gente tem que ter, eles têm que ter essa vivência, sabe? No consultório eu vejo um pouco do sintoma. Por exemplo, chega uma criança totalmente angustiada, em processo de depressão. A gente vai analisar o porquê essa criança está desse jeito. E aí, qual é o perigo que eu acho? A gente... Claro, cada caso é cada caso. Mas eu vejo, às vezes, no discurso assim, não, o que importa é um tempo de qualidade. Mas assim, ó, um tempo de qualidade, mesmo que seja curto, comparado a um tempo de qualidade grande, não tem como se comparar, entende? Então, assim, às vezes eu entendo que na sua realidade e tudo, aconteceu isso, que você se tornou, você se sentiu amado, você se sentiu acolhido. E isso é fundamental, não é essa balança exata. A questão é essa, a gente está vendo pais adoecidos, não estão bem, não estão resolvidos na sua paternidade, na sua maternidade, e eles se sentem afunilados a ponto de não conseguir o quê? Demonstrar afeto, demonstrar amor. Então, por isso que eu acho muito difícil, a gente vai vendo nesses contextos.
Por exemplo, uma criança que chega lá no CREAS, eu não quero atender só a criança, eu quero atender os pais, porque eu compreendo que os pais estando bem, vai ter um contato direto com essa criança, porque não basta, é muito pouco o tempo que eu tô com essa criança, o quê? 40 minutos? De 15 em 15 dias, às vezes no melhor cenário. Então eu prefiro, às vezes, pegar os pais pra gente tentar compreender o que precisa, assim, nas limitações, tudo adequar. Às vezes a mãe, ela só precisa ser escutada, ela só precisa ter um tempo pra ela, né? Então, assim, eu acho isso fundamental, os pais e os filhos estarem bem, sabe? Quando você fala, assim, do carinho, acho que todo amor não é excesso, eu acho que o que é excesso é mimar e você Sim. dá algo que a criança, ela não desejou, que não precisa, mas amor acho que nunca vai ser excesso, Nunca. sabe? Mas eu digo na questão do prender, do soltar. Não, né? sim, Esses excessos, precisa né? ser frustrada, a criança Isso, precisa ter eu digo esses limite, tem que excessos. desejar. Porque assim, vai chegar uma parte ali até da adolescência que como que o filho do vizinho vai, o filho do outro vai, o primo sim. vai, como que eu não, meu filho não vai, Sim, como que ele vai entendi. entender isso, né? E a gente, e quando eu tento entender também, porque o conselho tutelar não é criança e adolescente, o conselho tutelar é família. Eu Perfeito. entendo dessa forma também. Sim, Porque se o pai e a mãe estiver bem, a criança ou adolescente está bem. total. É o que eu falo até nas escolas, né? Eu não quero santinhos ali. Só porque tem que entender que tem um superior dentro da sala de aula. Você acha que essa autoridade tem diminuído? Esse senso, assim, de respeito? Eu acho o que você acha? O que você percebe, assim, eu percebo como que a fator? família, por exemplo, quando a sua mãe queria falar com você na escola, como que ela fazia? Ela ia até a escola. Ou ligava na escola. Sim. Hoje os adolescentes estão levando celulares para a escola e aí tem aquele desgaste e quando quer tirar, os pais são os primeiros a reclamar. Como que eu vou falar com meu filho? Entendi. Então assim, eu acho que esse ao mesmo tempo que é um super cuidado, deixa correr solto um pouco, sabe? Entendi. E aí com isso vai se perdendo, porque o menino fica ali no meio daquilo, não sabe o que é certo, não sabe o que é errado, e a gente vai criando. Interessante. Né? E se a nossa vida adulta, né, você está falando que já tem pais frustrados, você imagina essa adolescência aí que vai chegar lá. Sim. Então temos que ter cuidado, sim. Sim, isso que eu achei muito interessante você falando da sua infância e me deu vontade de te perguntar. Se fosse, Bruno, para você falar para você enquanto criança, o que você falaria pro Bruninho quando tinha lá seus 7, 8 aninhos? O que você diria para ele? Eu só falaria para ele continuar. Porque a gente nunca, quem vem de baixo, nunca acha que vai chegar, nunca. Né? E é sempre mais difícil. Sim. As pessoas falam de assistencialismo, falam de ajuda, mas não sabem o tanto que uma ajuda faz a diferença na vida de alguém que precisa. E quando a gente vem de baixo, quando a gente vem sempre ajudado ali pela comunidade e tudo, a gente sabe dar valor naquilo, né? Quando eu falo pro Bruninho continuar, aquele moleque ali de 7 anos que vivia correndo na rua sujo, ia pra escola todo sujo. Lá acima tem um bairro que chama Vale dos Sonhos, que era a mata. Sim. Eu vivia correndo naquela mata, pegando angá, pegando cana, sabe? Brincando nos córregos, tudo sujo lá. E isso é continuar. O que eu queria que a infância de hoje continuasse também. Que legal. Né? Não queria que só o Bruninho daquele tempo se eu tivesse esse poder de falar. Mas aquele Bruninho também nunca achava que ia chegar onde está hoje. Eu pensava, passava mal dentro de ônibus, aí eu pensava, cara, mas passo mal dentro de ônibus, mas o que tem? Eu nunca vou ter nenhum carro. Quem pensa lá embaixo, é muito Olha difícil só. você pensar que vai vencer, sabe? Até que você tem oportunidades. E gente que sai de onde eu vim, que tem oportunidades, costumam ser muito boas no que fazem. Porque a gente consegue olhar com outros olhos, sabe? Quero te agradecer. Tô muito feliz, né? Espero que também tenha sido um espaço legal para você. E a minha intenção é essa, mostrar a sua história, né? Que seja de fonte inspiradora para quem tá ouvindo, porque, né, assim, essa nossa amizade, a gente cresce, né? Enquanto profissionais, enquanto seres humanos. E é isso, né? Vamos atuar aqui. Eu te agradeço, Rit. Imagina. É muito importante o filho do seu Antônio, da dona Du,
tá aqui tendo um espaço. Eu acho que é importante isso, sabe? A gente ouvir histórias de pessoas comuns. Sim. E isso inspira mesmo, né? Com certeza. Muito obrigada, Bruno. Obrigado.